Bora continuar, né? Vamos continuar. Eu acho que a gente vai conseguir fazer bastante coisa nessa aula de agora. Vamos relembrar alguns detalhes muito bacanas da linguagem, né? Vamos rever algumas coisas bem legais. A gente estava falando de arrays unidimensionais e a gente tem a possibilidade na linguagem Java de trabalhar com arrays multidimensionais. Na verdade, o que acontece na linguagem Java é que a gente pode declarar um array de arrays, né? Então você pode fazer um vetor de vetores. E aí você acabou de construir uma matriz, né? Aí se você fizer um vetor de vetor de vetor, você acabou de construir um cubo. Se você fizer um vetor de vetor de vetor de vetor, você acabou de construir um array de 4 dimensões. E assim você vai indo, né? Então é uma das características bem interessantes aí da linguagem, né? Só para a gente ver algumas outras possibilidades, né? A gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer a declaração de um conjunto de valores diretamente, né, para o nosso array. A gente vai usar bastante, é muito comum a gente já fazer essa declaração inline, né? Então, a gente poderia já declarar, ao invés de declarar de tamanho 5, por exemplo, vou comentar esse cara, né? A gente poderia falar aqui vetor e ele é igual. E aí eu faço um abre e fecha chaves e eu coloco os valores que eu quero, desde que sejam valores inteiros, né? Valores inteiros separados por vírgula. Então a gente pode colocar lá, sei lá, agora sim. Aí a gente pode ir colocando valores quaisquer aqui dentro que deem que sejam de nosso interesse, né? Então coloquei aí 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar mais um, senão vai ficar aparecendo o outro, né? É, tá aí. Coloquei 6 valores. A única coisa que eu vou fazer também nesse código, só para entender, eu vou comentar a linha da geração automática, né, aleatória de valores. E aí, por conta disso, daí a gente vai ter realmente esses valores impressos. Compilando nosso programa. Professor, é chave mesmo? Não é chave. Eu achava que era. De vez em quando eu surto, né? Eu acho que é, eu que devo de estar viajando. O senhor não tem que colocar new int, alguma coisa assim? Não, eu acho que eu estou viajando. Eu não sei se tem que ser na mesma linha. Deixa eu ver. Era a chave. Aqui, vetor. Eu acho que tem que ser a declaração toda. Se eu fizer aqui. Eu acho que tem que colocar new int, se não me engano. Peraí, eu vou dar uma olhada. Não, eu acho que é direto. Você atribui, né? Olha lá. É direto, Bruno. Você só tem que declarar ele e atribuir. Ele não pode ser declarado e depois você atribuir. Eu estava declarando ele aqui em cima, né? E fazendo atribuição embaixo. Você tem que fazer declaração e atribuição tudo numa linha só, de uma vezada só. E aí ele funciona. Aí o length dele também pega a quantidade do tamanho dele Pega, sozinho? sozinho. Nossa, isso eu não sabia. Bem esquematizado, facilita bem a Isso eu vida. não E sabia. a gente vai usar, na verdade, a gente vai usar muito isso daqui para declaração dos nossos arrays, para a gente fazer os nossos testes, né? Porque aí a gente vai ter alguns valores fixos que é de nosso interesse que não fique alterando, justamente porque a gente quer ter pontos de comparação, né? Mas olha só que legal, aí você tem lá a execução e aqui embaixo você tem os valores, né, que foram inseridos, eles já são todos bonitinhos impressos. E aí, conforme possa aumentar a quantidade, não tem problema nenhum, ele vai resolver isso daí. É dessa forma mesmo, é bem bacana. Isso aqui a gente usa bastante porque facilita a vida, né? É só por uma questão de facilitar que eu acho que vale a pena a gente utilizar. Em produção, eu não sei se isso daqui é tão útil para a gente, né? Difícil pensar em alguma coisa de produção assim que já fique fixo esses valores. Normalmente a gente utiliza muito para testar, gerar valores, né? Já, né, deixar um vetor com valores gerados da forma que a gente quer. Então, só para facilitar a vida. Isso aqui é uma outra característica que eu acho bem bacana. Vamos ver então arrays multidimensionais. Vamos começar com 2 dimensões, né?
Então, eu posso fazer a declaração novamente, né? Você pode declarar ou do lado direito do tipo ou do lado direito do objeto. Então, normalmente, quando a gente tem um array de 2 dimensões, ele é chamado de matriz. A gente pode fazer a declaração também de forma separada em cada linha. Eu vou fazer a primeira tudo numa linha só, né? New, int, e aí aqui a gente também vai ter 2 dimensões que a gente vai trabalhar. A gente vai dar os valores aqui. Vou colocar 3 e 3. Para lembrar, quando a gente declara a primeira dimensão é a quantidade de linhas dessa matriz, e a segunda dimensão é a quantidade de colunas de cada uma dessas linhas. Então, se você multiplicar linha por coluna, você tem o total da quantidade de elementos. Então, se eu tenho aí 3 vezes 3, 3 vezes 3 dá 9, então temos 9 elementos que a gente vai estar aí inserindo, podendo inserir dentro da nossa matriz. Vamos brincar aí para a gente ver, né, como que precisa. Lembrando um fato muito claro que a gente viu lá em LP. Para cada dimensão de um array, para iterar, eu preciso de um laço. Se a gente está lidando com 2 dimensões, um array bidimensional de 2 dimensões, a gente precisa de 2 laços para poder iterar tudo, né? Então, é essa a grande sacada. Sempre lembrando que o primeiro laço vai iterar a linha, o segundo a coluna, mas não necessariamente. Né? Não necessariamente. Cada caso é um caso. Comumente a gente itera as linhas, então eu vejo linha 1 e cada uma das colunas da linha 1, linha 2 e cada uma das colunas da linha 2, linha 3, e aí cada uma das colunas da linha 3. Então, imaginando algo, seria mais ou menos assim, né? E o sysout lá a gente dá em qual, professor? No último, né? Ou coloca nos dois? Você coloca dentro do último laço. E aí você tem que colocar referência à linha e coluna, sempre a referência, né, okay, de cada um. Lembrando, eu vou colocar aqui dessa forma, né? Só para que vocês visualizem. Imaginando que cada um aqui é um elemento, beleza? Então, cada um aqui é um elemento. Esse cara, na verdade, é um vetor de 3 elementos. E esse vetor de 3 elementos é a linha 1. Depois a gente tem a linha 2 e depois a gente tem a linha 3. Esses daqui, eles estão nesse formato, né? Deixa eu só colocar mais aqui para frente. Eu tenho aqui um abre-chave, né? Ficou legalzinho aqui. E um fecha-chave aqui. Então, aqui eu tenho um vetor, né? Que tem o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. Sendo que o primeiro elemento é um vetor que tem 1, 2, 3 elementos dentro dele. O segundo também tem 3, e assim por diante. Então, por exemplo, esse cara daqui, ele está na linha 0. Então, ele está na linha 0, na coluna 0 dessa linha. Está na linha 0, na coluna 1. Esse cara está na linha 0, na coluna 2. Assim, a gente tem lá as referências, né? Esse aqui é linha 1, coluna 0. Esse cara é linha 1, coluna 1. E esse cara daqui é linha 1, coluna 2. E aí a gente tem também linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. Então, a coluna de índice 2 é a terceira, a linha de índice 2 é a terceira linha. Então, esses aqui são os índices de referência, né? Então, a gente está fazendo a referência 0, 0. Então, quando a linha é 0 e a coluna é 0, a gente está acessando esse elemento daqui. Então, para que a gente possa trabalhar, a gente precisa, né? Se você notar aqui, ó, sempre o primeiro é 0. Então, é o meu laço externo, ele só vai mudar quando ele for para a segunda linha, que é 1. Só vai mudar quando for para a terceira, que é 2, e assim por diante. Mas a coluna, a primeira é 0, depois 1, depois 2. Então, eu preciso que o primeiro laço fique mais externo, controle a linha, e o segundo fique mais interno, né? Fique dentro do outro. Então, você vai fazer um laço dentro do outro. Seria essa a ideia. Então, vamos fazer aqui 2 laços. For, eu vou usar x e y, beleza? Só para a gente mudar o nome das variáveis aí, para a gente brincar um pouco. Int x igual a 0, porque ele começa na posição 0.
Esse cara vai ser, enquanto x for menor que o comprimento dessa matriz. Então, matriz... E aí, se lembra que eu falei que ele é um vetor de vetores? Eu tenho que pegar a primeira posição. Literalmente, matriz.length. Peguei aí o comprimento. Quantos elementos tem o primeiro vetor? Tá lá, bonitinho. E aí, eu vou pegar lá o meu x mais. Pode fazer por IJ, mudou a variável, muda tudo. Eu concordo, é difícil. Mas é legal você pegar os nomes que às vezes começa a você abstrair melhor, né? E aí você desapega do I, J, né? LC, linha, coluna. Aí aqui eu vou também fazer lá, ó, int y começando em 0. Y vai ser menor. Agora, eu preciso saber o tamanho daquela linha. Então, matriz na linha x, ponto length. Aí eu peguei o comprimento da primeira linha. Y mais. E aí a gente iterou. Então, só para poder visualizar melhor, diminuir um pouquinho, né? Fazer aqui a impressão, system.out.print. A gente vai fazer uma impressão de cada um dos elementos da matriz. Matriz, a gente tem duas dimensões, a linha é representada, é iterado pelo x, e a minha coluna está sendo iterada pelo y. Vou colocar um espaço somente para que ele tenha espaço entre os seus elementos. Essa impressão daqui vai dar uma impressão de 9 zeros, né? Então, isso daqui é muito importante para a gente visualizar nesse momento. Só para a gente ver, né? Tá lá a nossa matriz. Vamos ver, ele vai dar uma impressão de 9 zeros. E aí você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Foram impressos 9 zeros. Porque a gente não gerou valores criando uma matriz de inteiros, obviamente seria tudo zerado. Mas e se eu quisesse que saísse com formato de matriz, né? Depois dele iterar as colunas da primeira linha, eu pulo, né? Eu dou um enter. Como que eu vou fazer isso daí? Vou colocar um print depois do primeiro for, fazendo um ln aqui, ó, bonitinho. E aí ele vai pular de linha. Ele imprime todas as colunas da primeira linha, pula, vai para de baixo. Todas as colunas da segunda linha, pula, vai para de baixo e assim por diante. Ele vai conseguir imprimir no formato de matriz. E olha lá, ficou um formatinho mais similar. Diga, Luquinha. Professor, se eu Pois não. quisesse fazer como se fosse uma matriz, só que em formato de uma coluna só, esse pula com /n teria que ficar dentro do segundo for? Se você quisesse imprimir cada um numa linha? Numa coluna. Então, cada elemento em uma linha, né? Então, cada um estaria pulando. Você não teria esse cara daqui, esse aqui estaria comentado, esse aqui seria um LN, ó. Opa, digitei 2 vezes sem querer. Um LN. Eu acho que ficaria dessa forma aqui, ó. É isso que você queria que ficasse assim? Ah, é isso mesmo. Então, você vai imprimir um elemento por linha. Então, você imprime o primeiro elemento, pula de linha, o segundo pula de linha, e aí a cada elemento você vai dando um pular de linha, né? O LN vai garantir isso daí para você. Imprimiu, pulou de linha. Se você quiser que ele tenha o formato, né, de matriz, você precisa imprimir os elementos da coluna, e após imprimi-los, você pula de linha. E aí ele sai nesse formato daqui. Aí ele sai no formatinho dali de todo bonitinho, né? No formatinho de matriz. Se você quiser que fique tudo numa linha só, parecendo um vetor, você comenta esse pular de linha daqui, compilou, imprimiu, gerou, imprimiu, tudo numa linha só. Aí ele fica tudo na horizontal. Aí você pode fazer dessa forma. Tá ok? Ah, sim. Aí tem as formas de deixar a impressão como você desejar. Fica aí bem a gosto, né, a montagem dessa brincadeira. Aqui a gente pode ver também que esse esquema daqui entrega o jogo, né? Porque o que acontece? Quando eu falei para você que, na verdade, um vetor
pode ter outros vetores em cada uma de suas posições, eu entreguei o jogo que, na verdade, não existe um array multidimensional. Existe um vetor que dentro de sua posição de cada uma de suas posições tem outros vetores. E eu te entreguei um ouro mais valioso ainda. Esse daí vale pra caramba. Por quê? Porque se eu posso colocar dentro de cada uma das posições, eu posso colocar um outro vetor, quer dizer, então, que eu poderia colocar vetores de tamanhos diferentes? Sim. Dentro de cada uma das posições do primeiro vetor, eu posso colocar vetores de tamanhos diferentes, que geraria uma matriz que não tem mesmo tamanho de coluna, mesma quantidade de elementos por linha, né? Então, cada linha pode ter quantidade de elementos diferentes. Essa sacada é muito bacana, porque gera, na verdade, se a gente souber utilizar e utilizar da forma correta, a gente tem uma economia gigantesca aí de memória na alocação, né? Então fica bem interessante que a gente pode fazer um esquema desse, né? E Então, daquele jeito que o senhor acabou de falar, né, do senhor colocando o valor para cada uma das posições, dá para fazer uma matriz do jeito que eu quiser, do tamanho que eu quiser, não preciso nem digitar o tamanho ali. O negócio é só colocar as posições, os valores. literalmente. Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer essa declaração agora para a gente ver como que fica legal. E assim, novamente, não estou querendo dificultar nada. Isso aqui é LP. A gente só está vendo as possibilidades, né? Porque a gente pode querer utilizar para fazer alguma saída estratégica lá na frente, né? Eu vou criar aqui embaixo só para ficar um pouquinho mais organizado para vocês verem, né? É porque às vezes a gente quer uma matriz só que de alguma palavra, tipo pera, maçã, banana. Então a gente precisa disso, né? De certa forma. Cara, dá para fazer muita jogada legal com isso daqui. Eu dei essa explicação na aula de PO, que eu estou revendo com eles também. Então, eu falei uma coisa. Eu vou fazer o exemplo aqui, vamos imaginar aqui, né? Eu acho que vai ser mais fácil de explicar com exemplo. Eu vou colocar aqui 20, 21, 32, 17, 54, 13. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, quero mais. Vou colocar mais elementos aqui no primeiro. Acho que agora tem 9 elementos, vou colocar 10. Só para a gente fechar aqui uma quantidade. Opa. Agora tem 10 ali na primeira linha. Eu vou explicar o porquê que eu coloquei 10 ali na hora que eu estiver contando a história. Acho que vai fazer sentido. Ficou legal. Eu posso montar uma matriz nesse formato maluco aqui, né? E aí, olha só que interessante. Eu tenho aqui uma linha, aqui eu tenho 2, 3. Então, eu tenho 3 linhas. A gente tinha uma matriz de 3 linhas, né? Já estava. Só que a primeira linha nossa, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. A segunda linha tem 2 e a terceira tem 4. Então, daria um total de 16 elementos. Não existe uma forma de contar, né, automaticamente a quantidade de elementos dessa matriz. Eu preciso contar quantos elementos tem na primeira linha, somar com o da segunda e somar com a quantidade dos elementos da terceira linha para saber o total. Não existe essa mágica, né, fora desse contexto. Aqui você pode ver que eu abri uma chave, essa chave daqui
é a chave do meu vetor, do meu primeiro vetor. Esse primeiro vetor tem 3 elementos. O primeiro elemento é um outro vetor. O segundo elemento mais um vetor e o outro elemento é um vetor. Então, cada um dos elementos do primeiro vetor são vetores. E aí fica legal, a gente consegue fazer isso daqui. Vamos ver se essa compilação ficou bacana. Aqui bonitinho, compilado com sucesso, essa montagem ficou jóia. Executando, olha lá, a gente tem a mesma saída. Então, bonitinho, funcionou muito bem. A gente conseguiu montar essa matriz que ela tem quantidade de colunas diferentes em cada uma de suas linhas, né? É bem bacana essa possibilidade. Se você pegar uma linguagem convencional que tem estrutura de matrizes, né? Você não consegue fazer isso. Quantos elementos você teria que ter realmente declarados, né? Então, você teria que ter 30 elementos. Você teria que ter 3 por 10, uma matriz 3 por 10, 3 vezes 10, 30. E, na verdade, aqui a gente tem quase a metade. A gente tem um pouco mais da metade, 16. Então, com 16 elementos, a gente teve aí a economia de quase metade do tamanho que eu necessitaria em outra linguagem, né? Então, é uma característica bacana. E, novamente, aqui é um exemplo pequeno, mas a gente pode pegar e expandir isso aqui para um exemplo bem gigante. Vamos supor que isso aqui são tentativas, né? Ou pontos a cada tentativa. A pessoa pode fazer quantas tentativas ela quiser, e aí você vai obter, sei lá, a média dos 2 maiores pontos, por exemplo. Então, a pessoa começa a fazer aí, responder a atividade, ela tem uma pontuação de 0 a 100, e aí ela pode chegar, então, até 100, e o mínimo é 0, só que ela pode executar a prova quantas vezes ela quiser. Esse teste ela pode executar quantas vezes ela quiser. Não tem limite de quantidade de vezes que ela pode testar. E aí, como que você faria para obter esse programa? Não tem limite, cara. Então você, sei lá, pode fazer milhões de vezes. Você pode ir lendo isso daí, a quantidade de vezes, e depois armazenar isso daí na estrutura de array. Funcionaria muito bem. Então, você poderia ter, por exemplo, aí uma estrutura que a gente vai ver, que é o array list, né? Ele armazenaria na primeira, e aí você poderia pegar esse conteúdo e guardar dentro da matriz. Se o cara só fizer 2 vezes e estiver satisfeito, beleza, tem 2 itens lá, era o mínimo necessário que precisava para ter a média da pontuação. Então, você pode criar um esquema bem assim, né? E eu acho que fica legal porque você pode economizar muita memória. E também entraria num outro fator, né? Vamos colocar aí o limite de 10 tentativas, beleza? Imagina que você tenha uma turma com 40 alunos. E aí você tem um máximo de 10 tentativas por aluno. Pouca coisa, né? Se você pegar lá 40 vezes 10, você tem 400 posições. Seriam como se fossem declaradas 400 variáveis do tipo inteiro. É 400 vezes 4 bytes. Então, você tem 1.600 bytes aí já ocupados em memória, só para armazenar esses dados. Pouca coisa, né? Não é muito comparado com máquinas que hoje, dificilmente, né, você compra uma máquina com menos de 4 GB de memória, né? Então, você tem 1.600 bytes, né? É pouca coisa. Não faz nem cosquinha na sua máquina, né? Só que você tem que lembrar que, né, a gente está desenvolvendo coisas que podem rodar, né? A gente está desenvolvendo lógica, né? E a gente está aprendendo a programar e eu não sei para onde eu vou programar. Eu posso programar para desktop, posso fazer programação client-server, eu posso fazer programação web, eu posso programar para o celular. Mesmo assim, os celulares ainda têm muita memória. Mas eu posso programar, por exemplo, para relógio, para TV, para dispositivos embarcados. Então, quando eu começo
a reduzir a minha quantidade de recursos, né, começa a ficar interessante você saber otimizar o teu programa. E aí entra essa sacada de você conseguir pensar como solucionar o problema, né? Você não tem limite de memória, você tem memória infinita, você faz qualquer coisa, mas não existe memória infinita, né? Não existe recurso infinito. Então, você tem que, às vezes, pensar, será que o que eu estou fazendo vai rodar em todas as essa aplicação vai rodar em todos os dispositivos? Às vezes, você tem um cara com pouquíssima memória e aí o teu programa, né, não consegue rodar. E é verdade, né? Conforme a gente vai trabalhando, o volume de dados vai crescendo, e isso daí eu sempre falo para vocês, né? Eu estou com dados para o meu mestrado que já não cabem mais em uma planilha Excel. Se eu tivesse que colocar no Excel, e isso eu estou falando do Excel mais novo, que ele já teve um aumento considerável na quantidade de linhas, né? Eu teria que utilizar aí umas 10, 12 planilhas para poder acomodar todos os dados que eu preciso. É muita coisa, é fora de contexto. A gente já começa a viver aí um pouco de Big Data, né, na veia. E se eu tivesse que carregar esses dados em uma matriz, em memória, para poder fazer alguma análise, alguma contagem, alguma coisa, né? E se isso daí fosse realmente de um arquivo texto carregado para dentro de um array, como que eu poderia fazer, né? Então, literalmente, a gente pode ter esgotamento de memória fácil com essas brincadeiras. A gente some, né? Dependendo do que você fizer, consome recurso para caramba. E o problema é que, dependendo do que a gente precisar fazer, né, com esses dados em memória, a gente tem que entender os algoritmos que a gente vai utilizar, porque pode se tornar inviável, né? E eu vou aproveitar e fazer um ganchinho, né? Você sabe por que inteligência artificial não vingou? E ela data de muito tempo atrás, é antiga, né? A inteligência artificial já é pensada desde 1940, 1950, 1960. Lá nesses meados já era pensado em algoritmos inteligentes, porque não tinha capacidade computacional de processar os dados, né, para a gente poder obter a informação inteligente, né, de forma inteligente. É por causa disso. Ela só está se tornando realidade porque os nossos equipamentos se tornaram mais capazes. Mas não é só por causa disso, porque não adianta você ter máquina se você ainda continua utilizando técnicas falhas de grande consumo de memória. Você tem que ter técnicas cada vez mais rápidas, né? Então, por exemplo, um algoritmo de ordenação, você pode utilizar um algoritmo de ordenação que faz muitas leituras e muitas trocas, e você pode ter um algoritmo extremamente rápido, e essas medidas de velocidade fazem diferença, né? Então, se você utilizar técnicas cada vez melhores, algoritmos cada vez mais inteligentes, a gente vai conseguir diminuir a necessidade de recursos e aumentar a nossa capacidade de com pouco fazer muito, né? Então, a grande sacada desses estudos, entender, é justamente isso, você conseguir criar códigos para solucionar problemas. Eu acho, tem um meme maravilhoso para IA, que eu sempre gosto de citá-los em aula, né? Porque estrutura é pré-inteligência, né? Então, é a disciplina que vem antes de inteligência em questões algorítmicas, né? Então, os últimos algoritmos de estrutura de dados são os primeiros que a gente começa a trabalhar em inteligência artificial. Então, é justamente essa a ideia. E aí, o que acontece? Você imagina, por exemplo, aquele famoso meme que tem um quadrinho lá mostrando inteligência artificial ou machine learning, seja qualquer coisa, e depois o quadro caído e por debaixo lá um monte de ifs, né? Tem vários desse tipo. E realmente, eu acho que é muito tranquilo. Se eu falar para você, pensa assim, eu te dou 2 valores. Ordena esses 2 valores para mim. Você compara, né, colocando em ordem crescente. Você compara os dois, pega o menor, depois o maior, coloca em ordem. E se fossem 3? Como que você faria a ordenação? Com if dá, beleza. E se eu falasse para você que se fossem 3 milhões de elementos? Math.max. Aí você vai tentar ordenar com if? Não, né?
você vai utilizar alguma técnica aí para ordenar, algum código que vai fazer a ordenação desse grande volume de dados. E é essa sacada. Então, a gente tem, na verdade, quando falam que não existe inteligência artificial, que é um monte de if, você pode entender, sim, como sendo um monte de if, mas aquele monte de if foi estudado e elaborado de alguma forma para que tenha alguma estrutura de repetição, alguma técnica ali por debaixo dos panos, que não é só if, né? Você reduz o seu código em algumas coisas e aí você utiliza muito estatística, matemática, álgebra linear, para que você consiga predizer as coisas. E aí surgiu a tal da inteligência artificial em cima disso. Mas é só para a gente ter noção, esse adendo, né? É só para a gente ter noção que os algoritmos são importantes de serem estudados justamente para a gente poder otimizar os recursos que a gente tem, né? Aqui nessa brincadeira, a gente consegue, então, fazer matrizes que têm colunas de tamanhos diferentes em cada uma de suas linhas, né? Então, para cada linha, eu posso dizer quantos elementos eu tenho, e é uma ferramenta bem legal de fazer isso daqui. Como que eu poderia, né, mostrar, né, gerar uma matriz dessa forma, né? Eu vou colocar isso aqui em comentário e a gente vai criar isso aqui na mão, né, fazer a codificação, que atribuindo direto assim ficou fácil, né? Mas e se eu quisesse, por exemplo, mostrar como, né, fazer de forma interativa? Conforme eu vou lendo a quantidade de dados, eu vou criando a minha matriz. Primeiro, a gente tem que declarar uma matriz, e a nossa matriz, né, matriz. E aí não importa se eu estou usando abre e fecha colchetes na frente do int ou na frente do nome do objeto, está tudo certo. Aqui, vamos começar o processo. Primeira coisa, você teoricamente faria alguma coisa assim, né? Int, e aí você teria aqui duas dimensões declaradas. A primeira dimensão são a quantidade de linhas, eu tenho, são 3. Mas a segunda eu não tenho. Já que eu não sei, porque cada linha pode ter uma quantidade diferente, eu não declaro, eu deixo ela quietinha ali. Ela fica ali, ó, quietinha, sem colocar nada. Agora, o que eu faço? Para cada linha, eu digo qual é a quantidade de colunas que eu quero. Então, eu vou fazer a minha referência matriz. Na primeira linha, na linha 0, por exemplo, eu vou lá e digo new, int, e agora eu coloco o tamanho do vetor que eu quero. No nosso caso ali, a gente tinha colocado 10, né? Está aqui 10. E aí, mesma coisa, a gente vai refletir isso daqui, ó lá. Então, linha 0, linha 1 e linha 2, as 3 linhas que a gente tem. A primeira linha tem 10, a segunda linha tem 2, e a terceira linha nós criamos com 4 elementos. Se eu rodar desse jeito, vai aparecer 10 zeros, 2 zeros e 4 zeros, né? Então, vai estar tudo zerado. Beleza, eu vou fazer dessa forma, só para que a gente possa visualizar. Compilando e executando. Olha lá, a gente criou a estrutura. A estrutura, então, é criada dessa forma. A gente diz a quantidade de linhas que a gente quer, não diz a quantidade de colunas. Para cada uma das linhas, a gente diz a quantidade de colunas. Isso daqui, se você pegar um pouquinho, né, pensar um pouquinho aí na possibilidade, você poderia ir criando tamanhos diferentes conforme demanda e necessidade, aí, tranquilo. Então, você poderia criar isso aqui lá para frente, ler a quantidade de alunos que você tem, quantas avaliações que aquele aluno fez, e aí você vai de aluno para aluno perguntando quantas avaliações você fez, quantas tentativas, né? E aí depois entrar com as notas. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, é uma boa ideia, né? Uma brincadeira legal. Se você quiser estudar um pouco, se aprofundar, por exemplo, essa atividade que eu falei para vocês, de você ter lá uma determinada quantidade de alunos e cada aluno poder responder os testes de pelo menos 2 e no máximo 10, e você perguntar para ele, você criar uma solução computacional para que isso daí possa ser feito, é muito legal, é uma boa prática, uma boa atividade para ser desenvolvida aí, um bom exemplo para ser criado. Vamos dar andamento e agora a gente vai falar de algumas coisas um pouco mais divertidas, né? Eu vou parar esse arquivo daqui, parei ele por aqui, tá tudo certo, compilado, tudo bonitinho. Vou fazer um segundo arquivo para a gente brincar. Então, vamos lá, arquivo novo Java,
Esse cara aqui vai ser a revisão parte 2, que aí a gente está entrando em métodos que está mais para estrutura, tá mais para PO, então só para separar essa revisão. Então é a segunda parte da nossa revisão, já falando mais de orientação a objetos, mas para falar de orientação a objeto, eu preciso realmente que a gente lembre de métodos, né? Então a gente tem várias possibilidades. A gente já começa com o primeiro método, que é o método principal. Uma classe só é executável, ela só pode rodar, né, sozinha se tivermos um método main, um método principal. Isso daí, tanto na linguagem Java como na linguagem C, mesmo esquema, né? Tem a demanda, a necessidade do método principal para ela ser executável. Quando eu quero criar, por exemplo, vou fazer o caso clássico da calculadora, né? Eu quero fazer uma calculadora. Então, eu peço para o usuário informar 2 números, ele me passa 2 números e aí eu quero dar a possibilidade para ele fazer as 4 operações aritméticas, né? Então, vamos começar a brincadeira. Para tanto, eu vou fazer o import, né? Import java.util.scanner, importei meu scanner, vou instanciar aqui um objeto do tipo scanner, né? Scanner, vou chamar ele de Leia, igual a new scanner, e a gente vai escanear a entrada do sistema, system.in. Então, a gente está criando aí um objeto chamado Leia, do tipo scanner, para que a gente possa ler os números. Vou criar aqui as variáveis que a gente vai usar, int n1 e n2. Está lá criadas nossas variáveis. Vou fazer a solicitação de entrada, então vou obter essas informações. System.out.print, e aí eu vou pedir para entrar com um número. E aí, pedir para entrar com o número, N1, vai receber meu objeto de leitura leia, ponto, e o método nextInt para ler o inteiro. Tá aí. Belezinha, a gente criou o esquema para fazer aí a entrada de um número. Vou fazer aqui para ler o outro número, né? Entre com outro número. Beleza, acabamos de entrar com o segundo número. Legal, a partir de agora, eu queria que ele mostrasse para mim, né, a soma, a subtração, a diferença entre eles, né, o produto entre eles, a multiplicação entre os dois números e a divisão entre eles. Então, eu queria criar métodos para fazer isso daí. Só para a gente ver como que a gente cria métodos, né? Lembrar um pouco. Para criar um método, então, imaginemos assim, eu preciso, por exemplo, fazer a soma. Então, soma vai ser o nosso método. Esse método vai receber os dois inteiros. Então, eu tenho int e depois eu tenho um outro int. Isso daqui vai ser o nosso método. Perfeito, tá legal. Só que eu preciso dar um nome para esses atributos de entrada. Eles não podem simplesmente ficar como tipos, né? Então, eu vou chamar aqui de número 1 e eu vou chamar esse cara aqui de número 2. Só que quando eu faço isso daqui e eu compilo, você vai ver que o soma ainda vai reclamar, porque o método soma, ele não tem um retorno. Eu posso ter um retorno void, eu posso dizer que ele não tem retorno, né? Ou eu poderia, por exemplo, retornar a soma dos dois números. Então, fazer int. E agora, se eu fizer qualquer coisa diferente de void, eu preciso da palavrinha mágica return. E aí eu preciso retornar um valor inteiro. Só para não quebrar o nosso código, coloquei 0 aqui. Compilando esse cara, tá tudo certo, funcionando. Aí você fala, pô, bacana, tá beleza, tá lindo. Aí eu vou e vou mandar imprimir aqui. System.out.print ln. E aí eu vou mandar imprimir a soma. Soma. Aí eu venho aqui e vou chamar lá a soma do N1 com N2. Tá lá. Mandei chamar a soma. Obviamente ele tem que retornar 0, porque o meu método está retornando 0, né? Eu fiz para ele retornar 0. Aí eu compilo esse cara daqui e aí eu obtenho um erro.
E o erro dele fala o seguinte, olha só, o método soma int não pode ser referenciado através de um contexto estático, porque ele não é estático. E aí a gente vai lá falar sobre estático e não estático, né? O que é o estático, né? O que quer dizer esse bendito static? Quando a gente cria uma classe e a gente vai criar alguma coisa nessa classe, se a gente falar que é estático, ele pertence à classe. Se a gente não disser que ele é estático, ele pertence a instâncias dessa classe. Então, se eu criar objetos a partir dessa classe, aí eu conseguiria acessar esse soma, porque soma vai ser um objeto da classe. Perfeito. Como eu não coloquei nada, eu não estou instanciando um objeto para isso, a minha solução é transformar esse método em um método estático, ou seja, jogar esse método daqui para pertencer à classe e não à instância dela, não pertencer ao objeto. Então, se eu pegar e disser que esse cara daqui é static, né? Ele é estático, eu compilar, beleza, já está rodando o meu programa sem problema nenhum. Obviamente, a gente pode lembrar que a gente ainda pode adicionar visibilidade. A gente tem 4 visibilidades possíveis, né? A gente tem o public, a visão mais aberta, a gente tem o private, a visão mais restrita, a gente tem o protegido, que é a visão que eu tenho dentro da minha classe, das filhas dela, e eu tenho o package default, que é dentro da mesma pasta, né? Dentro da mesma pastinha, dentro do mesmo diretório, eu tenho isso daí. Diga, Luquinha. Professor, eu não entendi exatamente o static. O static significa que pertence, então, à classe, somente à classe? Exatamente. Significa que eu não preciso criar objetos para acessá-lo, que ele pertence à classe. Quando ele pertence a uma instância da classe, eu preciso criar um objeto a partir da classe para poder acessar esse cara. Então, se eu criei ele estático, eu posso acessar a partir da classe. Vou mostrar aqui uma possibilidade, né? Vou fazer somente a soma funcionar, né? Para a gente ficar mais feliz. Tá aqui, belezinha. Eu vou pegar agora esse cara aqui, se chama revisão 02, beleza? Revisão 02. Só que eu, por exemplo, eu poderia criar uma classe, falar assim, aí eu quero separar esses caras. Eu não quero deixar junto, eu quero separar eles. Eu vou criar um arquivo chamado calculadora. Então, vamos criar lá um arquivo chamado calculadora. Tá aqui meu arquivinho Java. Vou chamar esse cara daqui de calculadora. 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 Salvar lá na mesma pasta. Beleza, calculadora. Esse calculadora é uma classe, tá aqui. Eu não tenho método principal dentro dela, eu não quero que tenha método principal, que eu não quero que ela seja executável, mas eu quero que ela tenha esse método daqui. Então, vou arrancar ele daqui e vou jogar lá dentro. Eu joguei ele como estático, beleza? Então, se eu compilar esse cara aqui, ele funciona bonitinho. Agora, se eu tentar chamar esse cara daqui, o soma, dentro da revisão que a gente está fazendo, ele vai dizer que não conhece soma, porque soma não foi declarado dentro dessa classe, ele não tem essa referência. Mas se eu falar assim, ó, calculadora, ponto. Nota que está com letra maiúscula. Se é letra maiúscula, isso daqui é uma classe. Esse cara daqui, ele funciona. Então, se eu chamar esse caboclo daqui, ó, passar 1 e passar 2, a soma é 3. Funcionou. Eu não precisei criar um objeto a partir de calculadora para que eu pudesse utilizar a classe soma dela. Aí você fala assim, nossa, parece que eu já vi isso. Bem, a gente já viu, né? A gente já viu isso daí. Eu vou voltar aqui na revisão, só para a gente ver. Aonde a gente viu isso? Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Math.random. Random é um método estático
da classe math. Então, eu não preciso criar um objeto da classe matemática para acessar ele. Eu posso acessá-lo simplesmente colocando o nome da classe. Então, eu coloco lá o nome da classe, ponto, o método. Se estiver dentro dos caminhos, né, tá tudo certo, já funciona. E a gente está replicando exatamente essa mesma característica. Calculadora é o nosso math, o soma é o nosso handle. Então, eu posso chamá-lo math.random aqui. Então, calculadora.soma, da mesma forma. E eu só posso isso porque soma é um método estático. A partir do momento que eu tiro o static daqui, né, ele deixou de ser estático, né? Eu compilo. Perfeito, funciona. Só que na hora que eu tento acessá-lo aqui, eu tenho um problema. E ele vai falar, olha lá, eu tenho um método que não é estático tentando ser acessado. Não dá para fazer. O que eu precisaria fazer? Eu precisaria instanciar uma calculadora. Aí eu preciso criar um objeto, criar uma instância. Calculadora. Eu vou colocar aqui calc igual a new calculadora. Chamando seu construtor. Agora eu coloco aqui calc.soma. Vou lá, funciona agora. Precisei instanciar um objeto a partir da classe calculadora para acessar o seu método, porque ele não é estático, ele pertence à instância e não à classe. Eu não consigo acessar esse método agora diretamente. Nome da classe, nome do método, ponto, nome do método. Eu preciso criar um objeto a partir dessa classe para poder acessar esse objeto. Isso daí é muito interessante para a gente. Por quê? Porque se a gente entende isso daí, a leitura e a utilização de várias coisas vão facilitar. A gente tem várias classes utilitárias, tanto é que a gente usa uma, o scanner, né? Java.util de utilitários. Dentro do útil, dentro do pacote útil do Java, tem várias classes. Tem classes que tem muitos métodos estáticos, né? E aí a gente pode ver. Se ele é estático, eu não preciso criar objeto. Se ele é estático, eu preciso criar objeto para poder usar. E aí a gente começa a entender seu funcionamento, como que o negócio rola, né? E aí fica mais interessante para a gente trabalhar. Isso daqui é uma demanda bem interessante. Olha lá, para usar esse cara, eu preciso fazer isso. Então, eu vou criar só para a gente ter uma diferença, soma e soma estático, beleza? Só para a gente ver os dois. Eu vou criar aqui outro método soma. Só que esse cara daqui vai ser static e eu vou chamar ele de soma static. Só para ter os dois diferentes para a gente ver aí o que acontece, né? Então, eu posso? Posso. Só que agora, na hora da utilização, eu tenho essas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de somar dessa forma. Então, soma... vou colocar aqui o objeto, porque é uma instância do objeto, né? Objeto e soma estático. Então é puramente para visibilidade, né? Tem mais ainda. Eu vou chegar lá. Não é só esse fato. Olha lá, os dois funcionam, beleza? Executando. 1, 2. Beleza, deu 3. Eles funcionam corretamente a função. O que ocorre, né? Quando você precisa compartilhar informações entre os objetos, você compartilha como? Deixando alguma coisa na classe, ou seja, estático. E aí você pode notar aqui, eu não sei se você percebeu, eu chamei calculadora.somaStatic. Não, eu chamei calc, o objeto. Eu posso acessar através do objeto o método estático. Ó, ninguém percebeu? Jura que ninguém percebeu? Eu achei que alguém ia falar. It's magic. Porque aqui deveria ser calculadora, né? Deveria ser algo assim. Olha lá que bonitão. Deixa eu só tirar essa janelinha aqui. Opa.
tirar um pouco o zoom que vai aparecer tudo. Olha lá. Eu posso chamar o método que ele não é estático através do objeto. O método estático eu posso chamar também através do objeto. O método estático eu posso chamar sem a necessidade do objeto, diretamente pela classe. Mas se eu colocar calculadora.soma, não funciona. Então, só para a gente ver, né, compilar esse cara primeiro, vou executar. Então, compilou, executou. Agora eu vou colocar 1, vou colocar 2, e olha lá, 3, 3 e 3. Perfeito. Só que se eu pegar agora e colocar esse cara daqui e colocar só o soma, ele vai dar erro. Aí ele vai falar, olha lá, o soma int não pode ser referenciado num contexto estático, porque ele é não estático, então não dá para fazer essa referência. Isso daqui não dá para fazer. O contrário eu posso pegar e fazer a referência através de um objeto lá para o que eu quero. Então tem essas características daí. Esse daqui eu vou deixar comentado só para vocês verem que não dá, beleza? Está comentado só para deixar aí a referência. Isso aqui não funciona. Somente as 3 de cima que são possíveis serem executados. Né? É bem bacana essa ideia. Eu posso, por exemplo, imaginar um contador, né? E aí fazer um contador. Dá para fazer um contador e criar vários objetos, né? E aí a gente poderia ter... Vamos criar aqui um contador. Criei um contador, uma classe para representar um contador. Eu não preciso de método, é uma classe só. Então, vamos brincar aqui. O que eu quero nesse contador? Eu quero que esse contador tenha um int, beleza? Contador. E esse cara daqui, o int contador, eu vou começar ele com 0. Esse cara está lá em 0. Só que eu vou declarar ele como estático. Show? Estático. Vou também falar que ele é público, para que eu possa acessar ele diretamente sem problema nenhum. Com package default já dá, né? Vou colocar public só para a gente ver que é possível, né? Olha lá, public static int contador igual a 0. Estou criando aí um contador igual a 0. Aí vamos criar uma classe para testar esse contador, né? Então esse cara aqui compilando, só isso daqui. Ele guarda uma variável inteira que começa com 0. Vou criar um novo arquivo para a gente brincar, para testar esse cara aqui. Usa contador. Usa contador. Então, vamos usar esse contador algumas vezes para a gente testar, né? Então, vamos testar esse cara. Como que a gente vai testar? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser assim. Eu vou fazer várias impressões e algumas instâncias. Primeiro, eu quero saber system.out.println e eu quero saber o valor do contador. Então, eu vou imprimir aqui contador, que é a classe, ponto, a sua variável contador. Contador.contador. Ficou estranho, mas é isso daí, né? Então, se eu imprimir esse cara, ele vai ter que mostrar 0. Mostrou 0. Legal. Quer dizer, então, que eu posso acessá-la diretamente, né? Então, se eu pegar aqui contador e imprimir novamente o contador, esse contador tem que estar valendo 1. Faz sentido, né? Não estou errado não, né? Compilei, rodei, 0, depois está valendo 1. Perfeito, tá legal. Pô, mas essa classe daqui, ela pode ser instanciada, né? Eu vou chamar aqui, ó, contador, vou chamar de C1, meu primeiro contador, igual a new contador. Instanciei esse cara. Agora,
Se eu criei uma instância nova, teoricamente esse cara deveria vir com 0. Então, se eu fizer aqui a impressão do C1.contador, teoricamente era 0. Mas, voilá, ele mostrou 1. Se eu pegar e fizer C1.contador mais, eu estou alterando o contador do objeto 1, né, do C1. Agora eu vou criar um segundo objeto, ó, contador C2 igual a new contador. Vou mandar imprimir agora do C2. Qual que é o valor que tem que ser impresso aqui? 2, porque eu incrementei ele aqui de novo. Então, se eu compilar e rodar esse cara aqui, ele está 2. Não importa. Cada objeto que eu crio do tipo contador está compartilhando da mesma informação. Se eu tiver, por exemplo, aqui um atributo, né? Eu vou criar um atributo agora que não é estático. Público também para eu poder mexer nele. Int valor. Esse cara começa com 0, beleza? Eu não consigo imprimir ele porque diretamente sem instanciar um objeto, porque esse cara não é estático. Então, não vai dar para imprimir em todos os locais. Mas olha só, eu consigo imprimir ele aqui. Então, eu vou colocar, só para a gente ver o valor aqui. C1.valor. Imprimiu o C1. E eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou pegar e vou tentar incrementar o valor. Eu vou vir aqui e vou pegar aqui, ó, C1.valor mais. Teoricamente, o nosso valor aqui, ó, tá começando em 0. Se eu fiz isso daqui, o valor passa a valer 1. Então, se eu pegar agora esse trechinho daqui, né, e colocar aqui para C2, estou imprimindo o valor de C2, aqui ele deverá imprimir 0 e não 1. Mas aqui você incrementou, sim, mas esse é o valor do objeto C1. Ô, professor, em onde que o senhor criou esse valor aí? Aqui, ó. Ah, o No senhor criou contador. lá no contador. É. Vou rodar esse cara aqui para a gente ver. Olha só, saca só que legal. O valor continua 0, não mudou. Então, cada vez que eu criar um objeto novo, o valor vai ser 0. Porque para cada instância, ele vai reiniciar esse cara dessa forma. Esse daqui não, porque ele pertence à classe. O valor que estiver neste momento, nesse exato instante, no ato que eu criar, vai ser o valor que vai aparecer. Se eu acessar diretamente a classe, é o valor que está lá. Então, ele muda somente na classe, né? Ele fica pertencente à classe. E ele é compartilhado entre todos os objetos que são criados. O segundo, que é o nosso valor, não. Ele pertence ao objeto. Ele só está lá pertencente ao objeto. Ele não vai ter o valor compartilhado. Se eu modifico ele em um objeto, no outro objeto não ocorre a modificação. Então, eu tenho uma camada de isolação, né? Ele fica protegido. Então, cada objeto tem seus próprios valores. Quando eu deixo ele estático, ele está sendo compartilhado entre a classe e todas as instâncias dela. Ele pode estar sendo modificado por todo mundo. Diga, Luquinha. Professor, então, assim, essa parte de visibilidade, de acesso, né, assim, de valor, pelo menos é o que eu estou entendendo, o que no caso é de fato a instância? Instância é o objeto. Quando você vem e faz assim, new alguma coisa. Eu estou criando um objeto a partir da classe. Então, contador C2 é meu objeto, eu estou criando uma nova instância deste objeto, chamando seu construtor. Então, instância é um novo objeto que eu estou criando ali. Ah, entendi. Porque senão,
como aqui nesse caso, né? Olha só, eu não criei o objeto, eu acessei direto lá da classe. Aqui eu criei um objeto e a partir do objeto eu estou modificando ele, estou acessando ele. Então é diferente. Um está acessando através de uma instância da classe, o outro está acessando direto da classe. São coisas distintas. A grande sacada é, se eu quiser compartilhar entre todo mundo, eu deixo ele estático. Ele fica para a classe. Se eu quiser que fique uma versão somente para o objeto, que não seja compartilhada informação com outros objetos, eu não coloco estático. Então ele se torna não estático. Aí o não estático fica literalmente pertencente à instância da classe, fica pertencente ao objeto que eu criar a partir daquela classe. Então, para cada objeto que eu crio, eu tenho um valor que pertence àquele objeto. Literalmente, por isso que eu coloquei valor. Fica um valor para aquele objeto. Outro objeto criado tem o valor dele. Os dois não compartilham do mesmo conteúdo. Eles têm o mesmo atributo, mas cada um pode guardar um valor diferente. Eu posso ter 10 e o outro pode ter 2. Tranquilo. Fica diferente, cada um tem o seu. Quando é estático, todos eles estão olhando para o mesmo lugar. Então, seria todo mundo olhando para a mesma variável. Então, se um altera, altera lá. Se o outro altera, altera lá. Todo mundo está fazendo alteração num único local. Se você imaginar que aqui eu tenho a classe, da classe eu crio o objeto, então, a partir da classe, criei esse objeto aqui. Dessa classe, criei outro objeto, você tem links que acontecem, né? Quando você declara alguma coisa que é estático, ele fica aqui, ele não vai para o objeto, ele vai ficar aqui. Quando esse cara modifica, então esse cara que está modificando, ele vem aqui e modifica aqui. O outro vai modificar, ele vem aqui e modifica aqui. Ele modifica na classe. A classe seria o compartilhador de informação. Seria como eu compartilhasse um arquivo publicamente no, sei lá, num Dropbox, num OneDrive, numa nuvem qualquer aí, e vocês todos pudessem modificar. É diferente de eu mandar uma cópia para o seu e-mail, mandar uma cópia para o e-mail do outro, mandar uma cópia para o e-mail do outro. Cada um recebeu o seu. Se a gente está compartilhando no mesmo lugar, todo mundo acessando vai fazer aquele banzé velho e todo mundo pode mexer. Quando fica mandado por e-mail, você tem a sua cópia, a sua versão. Diga, seu Abiratã. Podemos dizer, então, que o estático está na mesma referência de memória e o não estático, cada um tem a sua referência. Né? Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Literalmente é isso. A grande sacada é isso. O estático, todo mundo está se referenciando ao mesmo endereço de memória. Então, aonde aquele cara está, ele está fazendo a referência para ele. O não estático, ou seja, o que não tem a palavra estética ali na frente, ele vai ter o seu próprio endereço. Cada vez que eu crio um objeto, ele cria um endereço novo para essa variável. Então, aqui no caso, valor, se eu criar 10 contadores diferentes, cada contador vai ter a sua variável valor. Então, cada contador que eu criar vai ter sua variável valor. Todos eles vão compartilhar do mesmo contador. Então, por exemplo, uma sacada muito legal. Quantos objetos foram criados a partir da tua classe? E aí? Essa é legal, né? Quantos objetos foram criados a partir da sua classe? Só colocar no construtor, né? Badabim! Exatamente! Você coloca no construtor. Você tira a visibilidade pública para que ele não coloca privado, né? Mas ele ainda é estático. Você pode criar um método para devolver quantas instâncias existem e, voilá, você tem um contador de quantas instâncias foram criadas a partir do seu objeto. Qualquer coisa que esteja rodando dentro da sua infraestrutura, né? Você vai conseguir contar, sei lá, dentro da tua aplicação, quantas vezes esse cara foi chamado. É muito legal essa possibilidade. Às vezes há necessidade de descobrir, sei lá, quantas instâncias estão sendo criadas de um determinado objeto, porque você quer verificar por que tua aplicação tá tendo um gargalo. Você tem essa possibilidade agora de fazer isso, né? Consultar quantas instâncias você está criando. É muito louco fazer uma brincadeira dessa. Algumas ideias fazem, né? E você pode fazer se você quiser debugar o teu próprio programa na unha, né? Então, é possível fazer esse tipo de contagem, é muito legal.
Se você estiver rodando isso aí num servidor e você quiser saber, sei lá, quantas páginas estão sendo carregadas e aquela página ela cria um objeto, você tem uma forma de contar que você pode criar, né, por fora. Não é a melhor, mas é uma possibilidade, né, de utilização, é o compartilhamento aí das informações. Bem legal, bem interessante essa brincadeira. Vamos ver se temos mais dúvidas? Bom, temos mais dúvidas. Diga então, seu Paixão. Eu entendi que só colocar no método construtor para ele chamar quantas vezes ele faz quantas vezes o objeto, né, acontece e quantos objetos tem, mas como necessariamente, como que eu vou chamar e criar ele e em qual? Eu crio ele no usa contador ou eu crio ele no contador? Eu crio ele onde? Vamos lá então, você faria um método. O construtor nosso a gente vai colocar como sendo público, então contador. Ele tem que ter o mesmo nome da classe. Beleza, é um método. Esse cara aqui, quando executado, ele vai fazer meu contador interno mais, beleza? Então ele vai incrementar esse cara. Esse daqui, quando a gente declarou, ele é público. Público qualquer um pode mexer. Eu não quero que qualquer um mexa. Reduzir a visibilidade dele. Joguei para privado. Só que agora, como ele está privado, eu não sei quantas instâncias tem. Eu preciso criar um método de acesso a ele. Então, eu vou criar aqui um public que retorna o inteiro, quantidade de instâncias, né? Quantidade instâncias. É um método que verifica a quantidade de instâncias. Esse método daqui me retorna o meu contador. Professor, o método Diga, Valério. construtor não retorna void? Não, ele não retorna nada. Ele é o único método que não tem retorno. Então, o construtor, diferente de tudo, ele não tem retorno. Fiz isso daqui. Então, obviamente, vai dar pau lá no nosso programa, né? O usa contador já não consegue mais visualizar ele, né? O usa contador compilando agora vai bombar de erro, né? Mas tudo bem, tranquilo. Então, esse cara aqui, do jeito que tá, não vai funcionar. Eu vou deixar ele quieto aqui por enquanto. E eu vou fazer um usa contador novo, né? Para a gente brincar. Só para a gente poder trabalhar aqui. Usa contador de instâncias. Fica mais bonito ainda. Ó. Usa contador de instâncias. Ele vai usar o contador de instâncias. Usa contador de instâncias. E agora eu vou criar um contador. Tá tudo na mesma pasta, então funciona. Contador. Vou chamar de C1, C2, C3 para agilizar aqui o processo. C1 igual a new contador. Beleza. Criei lá uma instância. Agora eu quero saber quantas instâncias. System.out.println. Aí eu vou imprimir aqui as instâncias de contador. Então aqui vamos ter um C1 ponto quantidade de instâncias. Método, abre e fecha. Tá lá. Compilei esse cara, tudo belezinha, executei, eu tenho um. Joia, criei um aqui. E se eu rodar de novo esse programa? Ele tem um. Se eu rodar de novo, ele tem um. Ele criou uma instância. Ah, mas não sei o que, blá, 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 ele está criando várias, né? Não, o programa executou e finalizou. Quando ele finalizou, matou a instância. Beleza? É só para não confundir. Não é porque eu executei várias vezes que eu tenho várias instâncias. Ele finalizou, ele parou ali, ele morreu. Eu vou colocar um esqueminha somente para ele não finalizar o programa, para ele parar, para a gente ver o que acontece quando ele para. Para isso daí, eu vou fazer um uso bem pógico do scanner. java.util.scanner, porque eu quero que meu programa ele continue rodando, eu não quero que ele pare. Então, eu vou fazer isso daqui. Scanner, leia igual a new scanner system.1.
Criei lá e agora vou fazer aqui a leitura de alguma coisa. Leia.nextLine. Vou ler aí uma linha. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Peguei agora, rodei o meu programa, ele está parado, ele está executando. Olha lá, ele não finalizou. Eu vou executar novamente. Ele não finalizou, mas ele não atualizou. Tem alguma coisa estranha. Ele não está entendendo que estou criando outros objetos? Ele não funciona dessa forma. Ele funciona assim. Deixa eu mostrar aqui para você. Se eu criar C1, agora eu crio C2, C3, C4, C5. Então, vou fazendo aí. Conforme... Opa, aqui 5, né? 5, 4, 3, 2. Agora eu tenho um contador que vai conseguir dizer quantas vezes essa instância foi criada. Deixa eu ver se eu não estou com mais... Estou com mais terminal aberto. Só finalizar os meus terminais aqui. Finalizou, finalizou. Compilou. Executou. Agora ele consegue enxergar que eu criei 5 objetos a partir daquela instância nessa aplicação daqui. Então ele consegue ver isso daí. Se você achar estranho, ele está contando diferente, uma boa saída é ver o famoso hashcode do objeto. Ou seja, imprime o objeto para você descobrir. Então, deixa eu te mostrar como que você pode fazer isso. Para imprimir o objeto, eu quero descobrir quem que é o objeto, né? Eu vou aqui fazer a impressão desse objeto. Vou comentar esses caras só para vocês poderem ver, né? Aquele esqueminha. System. Eu vou imprimir aqui, ó, C1. É isso aqui que eu quero imprimir. Eu vou imprimir C1. Como eu não fiz nenhum método toString, a gente vai ver esse cara aqui. Compilou, executou. Olha lá que bonitinho, ele tem um hashcode lá, né? Que é esse cara daqui sendo executado. Quando eu pego e gero o outro, vamos ver o que vai acontecer. Esse e o outro. Eles estão compartilhando incrivelmente o mesmo endereçamento de memória, né? Underline contador. Isso não funfa? Ô, Ricardo, eu não entendi. Se quiser me explicar aí, eu tento te ajudar. Olha lá que interessante. Você está vendo os hashcodes dele. Ele está compartilhando uma instância de memória. Para ele, independente da aplicação estar rodando, você só criou um objeto. Porque dentro da aplicação só tem um objeto rodando. Ele não consegue enxergar em aplicações diferentes. Mas eu consigo contar, por exemplo, todas as vezes que eu criar dentro da minha aplicação. Você consegue ver que é o mesmo endereço, ó, 13.22.16.55, 13.22.16.55. Então, é o mesmo objeto que está sendo criado ali. Mas ele não enxerga por causa da capacidade dele de ter a containerização da aplicação. Ele enxerga dentro da mesma aplicação rodando. Mas é bom você saber que é o mesmo objeto, não é diferente. Mas não dá para ter 2 executáveis contando a aplicação. Você pode contar 2 executáveis contando instâncias. Você pode, dentro do seu mesmo executável, contar várias. Então, cada vez que você rodar e instanciar esse cara dentro da tua aplicação, você vai conseguir contabilizar isso daí. Isso daí é bem interessante, né? Porque cada vez que eu crio um programa, ele aloca um recurso na memória. Quando eu crio outro, ele cria outra alocação. Mas mesmo assim, não houve modificação do objeto. Então, esses objetos estão com o mesmo número. Porém, são 2 instâncias de aplicações rodando separadamente. Esse cara enxerga um objeto criado e esse cara enxerga mais um objeto criado. Então, ele só consegue enxergar isso daí, porque estão rodando em aplicações separadas, né? Então, estão com isolamento de memória. Então, eles não estão rodando dentro do mesmo conjunto. Eles não conseguem se ver.
Mas você consegue, dentro da tua aplicação, fazer que nem eu te mostrei aqui, né? Só finalizar aqui. Você pode criar vários objetos, né? E aí agora, se você tiver interesse, vamos fazer aqui, né? Só para ver, 5 objetos. Então aqui eu tenho o 5, o 4, o 3, o 2, só repetindo para que todos possam ver. A gente vai ter aqui instâncias de objetos diferentes, né? Então ele tem cada um endereço diferente. E aí eu tenho instâncias diferentes. No outro caso, eu não tenho porque ele está rodando e está compartilhando o mesmo objeto. Camadas diferentes, separadas, ele não consegue enxergar, ele não consegue contar. Esses caras diferentes, ele consegue contar numa boa. E aí fica legal para a gente poder trabalhar, descobrir quantas instâncias que estão sendo criadas dentro da tua aplicação, né? Às vezes pode ser interessante para você trabalhar em cima disso. E aí ficam umas brincadeiras para a gente ver. E não importa quem eu chame aqui, né? C1, C2, C3, C4, não importa. A quantidade de instâncias poderia ser estático, né? Eu poderia chamar contador.quantidade de instâncias. Poderia fazê-lo estático também, não haveria problema nenhum. Cadê aqui? O contador. Ele não precisaria ser não estático. Ele poderia ser estático, estaria compartilhado. Eu não precisaria criar, né, um objeto para ler. Ô, professor, e como que eu faço para ler esses objetos de outra classe? Exemplo, como que eu faço para o usa contador? Não, o senhor não entendeu o que eu estou perguntando. Eu não entendi. Clica no usa contador aí, professor. Usa contador. Não, sem ser de instâncias, usa contador. Aí tá tudo errado o meu no contador aqui. O meu tudo que aparece, porque ali agora tá privado, né? Porque tá se eu private. compilar aqui vai dar erro também. Exatamente. Vai dar, olha lá, compilando, só compilar aqui. Olha lá, vai dar um monte de erro. Pá. Beleza. O que tem? Eu coloquei procede aqui e aceitou, agora ele já conta também. É porque eu achei que o meu tivesse errado, porque eu tivesse feito alguma coisa errada. Mas não, é porque o do senhor também tá. Tá ok. Esse aqui deixou de funcionar porque a gente modificou o contador, né? A gente jogou o cara lá como private, ele deixou de ser público, então não tem mais acesso para mexer nele, né? Tá ok. Show. Sim, é isso mesmo, Thiago. Cada instância que você cria de um objeto, você está alocando uma variável complexa na memória. Então, você está, se você estudou C um pouco a mais, você estaria fazendo lá, como que é o nome? A struct do C, né? Você estaria pegando uma estrutura completa e alocando na memória. Você vai estar consumindo a quantidade de memória, e assim é difícil. Por exemplo, uma pergunta: quanto de memória que um objeto gasta? Não sei. Depende dos atributos que ele tem. Aí vem uma outra pergunta que sempre me fazem, eu não sei. Quanto de memória uma string consome? Não sei, depende do tamanho da string. Porque aí a string, ela não é só ela é cheia de métodos. Então, tudo aquilo dali é carregado em um objeto, né? Então, ele tem um mínimo que é alocado, e aí, dependendo da quantidade de caracteres, aumenta a quantidade de alocação. E aí vai a brincadeira, né? Vai crescendo em cima dessa forma daí. É bem interessante que não dá para a gente estimar, né, a utilização de memória, né, de um objeto, porque você, principalmente quando você tem string dentro, você não sabe, ou quando tem outros objetos dentro, né, objeto com objeto dentro, você não consegue mais estimar. E aí você não tem um controle fácil de memória, né? É bem chato de vez em quando, porque se você pensando em banco de dados, né, você consegue imaginar quanto é consumido de acordo com estimativas lá dos tamanhos dos campos, quantidade de registro. Então, você tem uma média de quanto um registro vai ocupar, de acordo com o crescimento, você consegue calcular a taxa de crescimento do teu banco, né? Então, é bem legal, mas é tenso calcular de objetos, como que cresce. Conforme você vai instanciando, vai com menos memória de uma forma absurda. Alguns testes, né, aí aproveitando o embalo, alguns testes bem legais que a gente vai fazer, né,
é justamente colocar muito objeto em memória, porque vai variar a quantidade de objetos que você consegue alocar. Por exemplo, dependendo da aplicação, tem aplicação que eu mostro que eu consigo alocar perto de 1 milhão de objetos em memória. E aluno, dependendo da quantidade de memória que tem, não consegue. Outros que têm muita memória em PC, com bastante memória, consegue alocar muito mais. Então, não existe um número mágico, cabalístico, que eu consiga falar assim, olha, você vai aí fazer com 1 milhão de elementos esse teste. Não dá, você tem que fazer com a quantidade que não estoura a memória do teu computador, né? E a gente vai estourar a memória do computador várias vezes esse semestre nos nossos testes. Isso aí vai ser, com certeza, uma das nossas diversões, fazer lá o estouro de memória. F total. Minha torradeirinha aqui vai Não, é trabalhar muito. legal. Não, é legal ver quando você chega no limite da memória, né? Pô, não dá mais. Mas não tem tanto problema que o sistema operacional ele tem a memória para ele estar funcionando e tem a memória que ele permite alocação, né? E aí chegou no limite, ele avisa para Java Virtual Machine, ó, chega, acabou, e não libera mais. Ele não faz nem loucura assim de entrar em swap, nada, não. Ele limita mesmo, justamente para não crashar o sistema operacional. Eu já sei qual é o limite do meu PC. Se eu abrir o Teams e o Visual Basic junto, já era. É o limite. É demais. O Visual, como é? O Visual Studio? Estúdio, exatamente. Nossa É o senhora, limite, é o limite. É o limite, mas é o limite de todo mundo, meu filho. Se eu for criar alguma coisa, eu tenho que fechar o Teams. No sexto semestre você ainda vai ter aí para abrir o 3D Studio. Tem 3D ainda? Tem uma versão modelagem 3D, tem sim. Galera, alguém tem alguma dúvida mais que gostaria de perguntar antes que a gente, né, finalize o nosso dia? Tá ótimo, faz parte. O senhor vai responder minha pergunta no privado ou não? Que pergunta do privado? Pô, esperei a noite toda. Que pergunta do privado? Não, compartilha agora, né? Só todo mundo ficou aqui na mesma pergunta. Você mandou aonde? Antes da aula, professor. No WhatsApp. Deixa eu ver. Não tem nada a ver com a aula, hein? Não respondo na aula, não. Eita, aí. Não, joga na roda aí. Joga na roda, começou, termina. É pessoal, é pessoal. Eu sou fiscal de pessoalidade aqui, hein? Aí... Já te respondo. Pode deixar que já eu te respondo. Não, mas o senhor pode responder agora, senhor. Fica à vontade. Não, eu vou ter que olhar, então vai demorar, não adianta. Que pena. Ele pediu para eu ver um negócio, vai demorar aqui. É um nude meu que eu tô querendo compartilhar na internet, mas eu quero a opinião dele antes. Para ver se é visível. Manda no meu privado também. Não se preocupa, vou contribuir para todo mundo ser feliz. Entendi. Ó os fiscal de flauta de carne aí.